Queridos irmãos e irmãs, da vida de uma comunidade cristã fazem parte momentos importantes em que pessoas são chamadas, pessoas são aceitas, pessoas aceitam o desafio de também servirem a Deus, ocupando diferentes funções, seja na liderança, coordenação de grupos, seja na função de presbíteros, seja na função também de pregadores, de pessoas que servem a Deus com os dons que cada um recebeu. E nesta manhã nós temos a alegria de investir aqui as lideranças da paróquia a nível de conselho paroquial, diretoria da paróquia, também a diretoria da Oase que foi renovada. Eu peço que primeiro a gente dê uma olhadinha nessa nominata em que estão todos os nomes ali dos que integram o conselho paroquial. Então vocês, não sei se há necessidade, podem dar uma olhadinha. Esses são os nomes na ordem alfabética. Do lado direito já estão colocados também as funções. Todos são então conselheiros ou conselheiras, e entre estes também foi eleita a diretoria da paróquia. Eu vou pedir que toda esta nominata e também a diretoria da Oase, que vocês se coloquem em pé. Nós não vamos poder chamar vocês à frente, mas que todos se coloquem em pé para este momento de investidura. E quem não é do conselho, então também pode dar uma olhada, quem são as pessoas. Eu quero nominar depois ainda a diretoria, pelo menos a diretoria da paróquia e também a diretoria da Oase. Queridos irmãos e irmãs, vocês foram eleitos para formar o conselho paroquial e também a diretoria da paróquia e comissão de revisão de contas na assembleia que nós realizamos aqui no dia 20 de novembro. Também a diretoria da Oase foi renovada. Os nomes de vocês foram homologados na reunião do Conselho Eclesiástico da Comunidade Evangélica de Joinville no dia 2 de novembro. A vocês foram confiados os seguintes cargos pelo período de 2 anos, ou seja, a gestão então, de 2021 e 2022. Agora sim eu vou pedir então que, na medida que eu falo aqui, pelo menos então, a diretoria, o presidente foi eleito Ricardo Ravacha, coloque pelo menos a mão, vice-presidente Jaime Schroeder, que é o atual presidente, está lá atrás. A segunda vice-presidente, a Cláudia Lemos, coloque-se pelo menos a mão. O tesoureiro Daniel Henze, Daniel optou por não vir, tem essa liberdade. Segundo tesoureiro Estevão Arts, está ali no meio, nosso tesoureiro atual vai para a vice. Secretária Priscila Mertner, que era vice-secretária, isso, E segundo secretário Conrado Borchardt. Ainda representantes do Conselho Sinodal, Ricardo Ravacha e Jaime, que estão dentro do Conselho. Na diretoria da Oase, eu vou pedir que também levante a mão quem está presente. A Vera Lucianaz, presidente. Vice-presidente a Rita Hansen, que também está conosco. Tesoureira Sueli Mommsen, não veio. Dalila Vil, segunda tesoureira, eu vi a Dalila. A secretária Lade Hille, eu vi antes aqui, está aqui a Lade. E a segunda secretária Ingeborg Mommsen. E ainda coordenadoras Karen Leites e Leonida Sardanha. Oi, esqueci alguém? Não. Isso, são esses os nomes. Queridos irmãos e irmãs, a função de presbítero, tem importantes referências na Bíblia. Em diversos lugares a Bíblia fala sobre a função de presbíteros e também apresenta algumas qualificações que Deus espera daqueles que assumem funções de liderança na igreja. Tem muitos textos. No ano passado nós tivemos oportunidade de estudar vários deles, mas nesta manhã eu gostaria de lembrar 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 3, que vocês podem acompanhar comigo ali a leitura. Pedro escreve: eu que também sou presbítero
Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. E o verso 3, ainda não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Esta palavra é preciosa, ela mereceria uma pregação, na verdade, mas nós não temos tempo para isso nesta manhã, então quero destacar pelo menos um aspecto. Podemos ver claramente, de acordo com esse texto, que a tarefa de presbítero, e aqui eu incluo todos aqueles que estão na coordenação de algum grupo, que desempenham alguma função na igreja, a tarefa destas pessoas é, por excelência, cuidar do rebanho a elas confiado. É isso que Pedro está falando, ou seja, o foco são as pessoas. Eu gostaria que marcassem isso, presbíteros, gestão 2021, 2022. Pedro diz que o foco são as pessoas, as necessidades que elas têm, e mais ainda, não apenas sob o ponto de vista humano, mas sob a perspectiva do que Deus quer para cada pessoa. E Deus quer que todas as pessoas sejam bem acolhidas, sejam respeitadas e valorizadas, e que a todas seja anunciado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra, então, queridos e queridas, a importância que os presbíteros têm, a importância que as lideranças de uma comunidade têm para que o Evangelho seja pregado segundo a missão que nos foi confiada. A tarefa do presbítero é, então, olhar para as pessoas da comunidade, procurar identificar suas necessidades e, então, propor soluções, claro, também através das atividades dos diferentes grupos que existem numa paróquia. Tudo isso precisa ser feito em sintonia com a palavra de Deus, acima de tudo, mas, claro, também estamos dentro de uma estrutura de igreja, também de acordo com os documentos normativos da igreja, e para isso quem está investido, este é o sentido da investidura, nós devemos reconhecer que precisamos de Deus. Nós também devemos procurar auxílio junto a Deus, e nós precisamos deixar-nos guiar também pelo Espírito Santo no cumprimento de nossas tarefas. Assim, queridos irmãos, esta palavra, então, é um grande desafio para todos nós, e por isto pergunto também perante Deus e diante da comunidade aqui reunida, se vocês, eleitos, se comprometem desta forma a dirigir e coordenar os trabalhos da Paróquia Martim Lutero em fidelidade ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levando em consideração a confissão luterana e seguindo também as normas vigentes em nossa igreja e nesta paróquia. Se este é o desejo de vocês, então respondam vocês todos sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Para que vocês possam desempenhar com alegria e também responsabilidade esta tarefa que assumem, nós queremos contar com a ajuda de Deus. Eu convido para orarmos, inclinemos nossa cabeça, nossa fronte e oremos. Deus, Pai, querido Senhor e Salvador, em Jesus Cristo, Tu nos chamas para o Teu serviço, Tu nos capacitas com dons, dádivas, capacidades que podemos colocar a serviço de Ti. Por isto, nós Te agradecemos que nos dás a oportunidade de Te servirmos, é para nós um privilégio. E por isto nós agora também rogamos em favor destes irmãos e irmãs aqui investidos como lideranças desta paróquia. Concede a cada um, a cada uma destas pessoas, destes irmãos e irmãs, coragem para que não desanimem diante de dificuldades. Dá-lhes, Senhor, sabedoria e amor para que possam servir com alegria
segundo a tua palavra, em dedicação e obediência a Jesus Cristo, teu Filho, que possam em ti encontrar conforto, orientação, ânimo e disposição para cumprirem o seu ministério, sua vocação, desempenharem a sua função como lideranças da igreja segundo a tua vontade. É o que te pedimos, agradecemos por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o Deus da paz aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam cumprir sua vontade, realizando em vocês o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Assim vos declaro investidos, instalados na função de presbíteros, de conselho paroquial, de diretoria da paróquia, de diretoria da Oase. Exerçam suas funções com fé e confiança no cuidado e na proteção de Deus. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem abraço, a ninguém hoje, nesta manhã, mas sintam-se abraçados. Aqui eu quero expressar minha gratidão também a todos os integrantes do Conselho que caminharam conosco ao longo dos últimos anos e que alguns entre estes agora optaram por tirar uma folga, dar um espaço para outros. A estes agradeço também, sejam muito bem-vindos também os novos integrantes do Conselho Paroquial. A nossa caminhada, assim como sempre foi, deverá continuar sendo, somando forças, aprendendo uns com os outros, auxiliando-nos uns aos outros, pois todos estamos numa mesma tarefa, numa mesma função, servindo ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Parabéns, obrigado aos que aceitam o desafio também de integrarem a nova diretoria. No primeiro momento veio um convite, acho que foi no final do ano passado, a diretoria anterior estava pensando na substituição, na verdade na continuação do trabalho como paróquia, onde eu já estava na segunda gestão, vamos dizer assim, eu poderia ser o novo presidente. E aí eu até me surpreendi com a indicação do meu nome e vislumbrei uma possibilidade de um futuro ser o tal presidente da paróquia. E já esse ano vieram a segunda sondagem, a terceira sondagem, até que o pastor e o Jânio me chamaram na casa do pastor. E aí o negócio é um pouco mais imediato, né? E aí eu fiz algumas ponderações, fiz algumas colocações, vamos dizer assim, e aceitaria ser o vice-presidente, vamos dizer assim. Mas depois dessas incertezas, a gente pensou a respeito e me veio do Espírito Santo a lembrança de caminhadas que eu tive até hoje, na igreja, onde Deus investiu bastante tempo em mim. Eu me lembro lá no começo, quando a gente ia lá na culto infantil, da dona Ingrid, na dona Mercedes, a gente ia de bicicleta lá na garagem dele, então ali é onde eu me recordo, onde eu comecei, no compromisso com a igreja, que como criança já era um compromisso, estar ali no culto infantil. Depois da questão do ensino confirmatório, pastor Rubens, a confirmação, juventude, e tem a grata satisfação dos filhos, genros, de nós, também estarem bastante envolvidos também com a igreja. E aí, mesmo assim, aquela resistência, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, lembra do Jonas? Não adianta querer fugir. Então, eu acho que Deus nos colocou aqui, assim como Moisés também retrucou bastante, lá em Êxodo está escrito, na condição do povo dele, e para ele colocou então, o irmão dele, que é o Arão, para ser o seu auxiliador. E com certeza nosso conselho, nossa diretoria, vai estar junto, não é uma tarefa só minha, sim, uma tarefa em conjunto, no Jaime principalmente, que é o presidente, que tem a noção do todo, vai estar sempre auxiliando, o seu Conrado também
fiz questão que ele continuasse ainda esse ano, também está querendo dar um tempo, né, indicou a Michelle. Então, existem bastante jovens também na nossa diretoria hoje em dia, né? Inclusive a pintura da igreja foi iniciativa do pessoal mais novo ali, né? Viu a necessidade de uma reforma ali, que tem alguma rachadura, alguma coisa. Então a gente vê que a nossa comunidade é uma comunidade que está trabalhando, apesar de um ano de pandemia, onde a gente está um pouco mais afastado, né? A gente está trabalhando e está vivendo a comunidade ainda. Então isso me lembra. Então, para encerrar, como disse Isaías, né, lá no capítulo 6, no final do versículo 8, né, ele aqui envia-me a mim. Acho que essa é a missão que a nossa paróquia está dizendo para Cristo. Né? Cada vez estamos à disposição do trabalho para Cristo. Eu nem foi muito longo. Então, obrigado ao pessoal que também nos apoia. Eu acredito que todos nós endossamos, apoiamos, né, esse grupo que assume e declaramos também nossa disposição. Né? A tarefa comunitária é tarefa de todos os batizados, de todos os seus membros, ela não cabe só ao presidente, à diretoria, assim também ao ASE e qualquer grupo que o seja, né? O grupo é mais do que sua liderança, a igreja é mais do que aqueles que coordenam os trabalhos. Que Deus esteja conosco nessa jornada que nós temos então pela frente e que Ele continue nos conduzindo e abençoando, como tem feito generosamente, eu diria ricamente até os dias de hoje também. Amém.